E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. A gente continua na função do segundo grau, e aí, como eu já falei, você tem que ter uma base com a equação do segundo grau para que você se saia bem na função do segundo grau. Assim como a gente fez lá na função do primeiro grau, a gente fez um estudo do sinal das funções. Hoje, nessa aula, a gente vai ver como a gente pode fazer o estudo do sinal da função do segundo grau, tá certo? Então, nós veremos o passo a passo para fazer o estudo do sinal da função, para a gente saber que valores tornam a função positiva, que valores tornam a função negativa e que valores tornam a função igual a zero. A gente viu, então, só recapitulando bem rapidinho, a gente viu que a forma canônica da função do segundo grau é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa seria a forma canônica da função do segundo grau, ou seja, toda expressão que se parecesse com essa daqui ou que pudesse ser reduzida a algo parecido com isso, seria chamado de função do segundo grau. E aí a gente viu que esse A sendo maior do que zero, significava dizer que a gente teria um gráfico com a concavidade voltada para cima. Significava ainda dizer que a função teria um ponto mínimo. Para esse A menor do que zero, aí a gente sabe que o gráfico vai ter a concavidade voltada para baixo e a função tem um máximo. Aí a gente viu que essa função, ela toca o eixo x, né? Ela toca o eixo x nas raízes da função, ou seja, quando você iguala ela a zero. E aí a gente viu que a gente precisaria do delta, né? Primeiro do delta, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, e x, que é Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a, para que a gente pudesse calcular as raízes da função, ou seja, os valores que fazem y ser igual a zero. E aí a gente viu também as coordenadas do vértice, né? Que é o ponto que faz com que a parábola faça essa curva, tá certo? Seja esse um ponto máximo ou um ponto mínimo. Então a gente viu as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice foram o x do vértice menos b sobre 2 vezes a e o y do vértice menos delta sobre 4 vezes a. Bom, então a gente trabalhou com essas fórmulas. Aí a gente montou o gráfico a partir dessas informações aqui. Então a gente resolveu questões, né, onde a gente montou gráficos dessas funções e tudo que a gente precisava fazer era encontrar as raízes, achar o x do vértice, o y do vértice, colocar os pontos no plano cartesiano e desenhar o gráfico, tá certo? Hoje a gente vai aprender a estudar o sinal, a saber que valores podem tornar a função positiva, que podem tornar a função negativa, sem que a gente precise, de fato, ficar testando valores por valores, tá bom? Então, a gente não fez um estudo do sinal lá na função do primeiro grau, para depois a gente ver as inequações do primeiro grau. Aqui também vai ser do mesmo jeito. A gente vai fazer o estudo do sinal para a função do segundo grau, e aí depois a gente vai resolver as inequações quadráticas, as inequações do segundo grau. Então, para que a gente possa fazer o estudo do sinal, a gente vai seguir 2 passos. O primeiro passo é a gente vai calcular as raízes da função. Então, o primeiro passo será calcular as raízes da função. Tá bom? E o segundo passo é a gente esboçar o gráfico mais rapidamente, tá bom? Só com o eixo X. Então, a gente vai precisar calcular o x do vértice e o y do vértice para isso.
Não, a gente não vai precisar. A gente só vai precisar das raízes e de um esboço prático do gráfico da função, tá bom? Por exemplo, vamos pegar aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais, eu vou ter 3. Vou pensar aqui, vou botar menos aqui, tá certo? Então, vamos lá. O que é que a gente precisa para fazer o estudo do sinal? O primeiro passo é encontrar as raízes. Então, a gente vai aplicar delta aqui. Delta b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é igual a 4 mais 12. Então, delta é igual a 16. E uma vez que a gente já calculou o delta, a gente pode calcular as raízes utilizando Bhaskara. X é igual a menos b menos menos 2, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 16 é 4 sobre 2 vezes a. O a vale menos 1. 2 vezes menos 1. O meu x1 será 2 mais 4 sobre menos 2, vai dar 6 sobre menos 2. 6 dividido por menos 2 é menos 3. E o meu x2 será menos 2, aliás, 2, desculpa, né? Porque menos com menos vai ser mais 2, menos 4 sobre menos 2. Vai ficar menos 2 sobre menos 2, vai dar 1. Pronto, a gente já fez o primeiro passo, tá certo? Agora a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é, a gente faz uma reta, tá bom? A gente faz uma reta. Nessa reta, igual como a gente fazia lá na função do primeiro grau. A gente faz uma reta. Nessa reta, a gente coloca as duas raízes que encontramos, só que lá na função do primeiro grau, a gente só colocava uma no meio. Então, a gente coloca na ordem, tá bom? Na ordem crescente. Então, uma raiz foi menos 3. A outra raiz foi 1. E aí, a gente faz o gráfico rapidinho, a parábola. É só a gente nos atentar ao A. Se o A for positivo é sorrindo, se o A for negativo é triste. O A é negativo. Então, esse será o gráfico da parábola, certo? Bom, e aí o que é que a gente faz? Bom, a gente vai ter duas opções para o esboço do gráfico. Vou botar ela aqui no início porque eu vou dar o esquema para vocês, tá certo? Nós teremos duas opções para o esboço do gráfico. Para isso, eu vou baixar um pouco essa resolução aqui, para a gente não perder. Eu vou baixar um pouco a resolução e já deixar anotado uma estrutura aqui em cima para vocês, que é a seguinte. Se o nosso A for um valor maior do que 0, então a gente só tem uma opção para a construção desse esboço, tá certo? Vou voltar aqui. Então, vamos lá. Voltando aqui. Se o meu A for maior que 0, o que eu vou ter é um esboço dessa forma aqui. E aí, como é que ficaram os sinais? No meio ficará menos, tá certo? E nas bordas ficará mais. Significa dizer que no meio sempre será o sinal contrário de A e nas bordas o mesmo sinal de A. Se esse A for negativo, então o que é que a gente vai ter aqui? Que no meio vai ser mais, tá certo? E nas bordas será menos. Então, o que a gente vai seguir, o processo, é o seguinte. No meio, nas bordas é o mesmo sinal de A. E no meio, o sinal contrário de A. Ou melhor, para essa configuração aqui, como o meio está na parte de cima, então o meio vai ficar com mais e as bordas ficará com menos. Pronto, é só isso que a gente precisa fazer. Colocar as duas raízes, desenhar a parábola e colocar os sinais de mais e de menos. Aí entra a nossa solução, bem prático. Se eu quiser, a nossa solução, nossas três possibilidades, né? Se eu quiser que o y, que o f de x seja maior do que 0, se eu quiser que ele seja positivo, para ele ser positivo, eu tenho que pegar os valores que estão entre menos 3 e 1. Tenho que pegar os valores que estão aqui.
Então, x pertence aos reais, considerando nossas funções sempre definidas nos reais, tá certo? Tal que o meu x é maior do que menos 3 e menor do que 1. Se eu quiser que meu y seja 0, então x pertence aos reais, tal que o meu x tem que ser igual às raízes, menos 3 ou x igual a 1. E se eu quiser um y menor do que 0, eu vou para as pontas, tá certo? E eu não posso estar aqui e aqui ao mesmo tempo, eu vou ter que usar um ou. Então, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3, ou, tá certo? O x é maior do que 1, ou x maior do que 1. Bem simples, bem prático. Vamos ver mais um exemplo, tá bom? Vamos pegar aqui f de x igual a 2x ao quadrado menos 6x menos 8. Vamos pegar essa função aqui, tá bom? E vamos fazer o estudo do sinal para ela. Então, o nosso primeiro passo aqui é achar as raízes. Então, vamos para o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, delta será 36 menos, o menos será mais, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 8 é 64. Delta é igual a 100. Pronto. Achamos o delta, vamos para a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de 100, que é 10, sobre 2 vezes a, sobre 2 vezes 2. x1, 6, mais 10 sobre 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. x2, 6 menos 10 sobre 4. Menos 4 sobre 4 vai dar menos 1. Então, pronto. Achamos as raízes. A gente vai fazer a reta. Vamos colocar as duas raízes que achamos nas ordens. Primeiro a menor e depois a maior. Então, menos 1. E depois o 4. E vamos traçar a parábola de acordo com o nosso A. Como o A é positivo, então a nossa parábola é sorrindo. Aqui é a nossa parábola. Veja que a parte da concavidade ficou abaixo da linha azul. Tudo que fica abaixo da linha azul é negativo, ou sinal contrário de A. E tudo que fica nas bordas é positivo, ou o mesmo sinal de A. Tá certo? No meio sempre será o sinal contrário de A, e nas bordas sempre será o mesmo sinal de A. Ma, Ca, Ma. É só você lembrar. Ma, Ca, Ma. Mesmo sinal de A, contrário de A e mesmo de A. Então, vamos fazer agora o estudo do sinal. Se eu quiser que a função, que o y seja positivo, maior do que 0, então x pertence aos reais, tal que, para ele ser maior que 0, o sinal de mais está aparecendo depois do 4 e antes do menos 1. Então, o x tem que ser menor que o menos 1 ou o x tem que ser maior que 4. Se eu quiser que o y seja menor que 0, ou seja, se eu quiser valores negativos, o sinal de menos apareceu aqui, entre o menos 1 e o 4. Então, x pertence aos reais. Vou logo botar o x no meio, né? Já que está entre dois números, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 1 e menor do que 4. Agora, se eu quisesse o y igual a 0, então x pertence aos reais, tal que x é igual a menos 1 ou x é igual a 4. Saber fazer o estudo do sinal vai ser extremamente importante futuramente para a resolução das inequações que são quadráticas, que são do segundo grau, tá certo? Uma observação que eu vou colocar aqui para vocês, muito importante, tá certo? Que não é obrigado o delta ter raiz para que a gente possa fazer o estudo do sinal. Mesmo que o delta não tenha raiz, ainda é possível fazer o estudo do sinal. Como? Então, vamos lá. Vamos fazer as considerações para um delta negativo, onde você não vai calcular as raízes. Tá
certo? As considerações será para quando o delta for negativo. Então, vou botar aqui se delta menor do que zero. Se o delta for menor que zero, vai acontecer duas situações. A primeira situação é a gente ter o A maior que zero. Se o delta for menor que zero e o A for maior que zero, como que vai ficar o gráfico para a gente? O gráfico ficará dessa forma aqui. Tá certo? Deixa eu mudar a cor para não ficar na mesma cor. Então, você não vai ter raízes, não vai precisar colocar as duas raízes aqui. E o seu gráfico ficará assim. Certo? E se o seu A for menor que zero, você também não vai precisar colocar as raízes, e aí você vai colocar o gráfico de acordo com o A. Nesse caso, será assim. O que é que significa dizer? Significa dizer que em qualquer situação, tá certo? Essa função, ela sempre será positiva para qualquer valor. E não vai ter nenhum valor que faça ela ser zero. E nessa situação aqui, ela sempre será negativa para qualquer valor. E não vai ter nenhum valor que faça essa função ser menor do que zero. Então, vou deixar para vocês uma atividade sobre o estudo do sinal. Precisam praticar, porque a gente vai precisar posteriormente do estudo do sinal para resolver as inequações que são quadráticas, tá bom? Vou estar deixando aí um formulário também para vocês estarem colocando as respostas. Vou salvar o esquema também e disponibilizar lá para vocês, tá certo, pessoal? Então, tenham um bom início de semana, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau.